Bom dia, bom dia, bom dia. Excelente e abençoada manhã de sexta-feira para você que está ouvindo a programação da Super, onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Você que está ouvindo essa mensagem agora, né? Seja abençoado também. Fica firme com o Senhor aí. O Senhor cumprirá o que prometeu, viu? Pode confiar nisso. Suas promessas não falham. E o importante é lembrar também que elas não têm data de validade, né? Se Deus prometeu, não importa o tempo. Se prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Amém? Irmãos, para a nossa meditação hoje eu vou ler aqui o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 23. O verso 23 diz o seguinte: O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A palavra está falando de José. O carcereiro estava tranquilo porque José era um homem abençoado, um homem usado por Deus. Deus lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Aí talvez alguém pode perguntar, mas como assim que tudo que ele realizava tinha bom êxito se ele estava na prisão? Se quem está falando que contava com ele, que ficava tranquilo em relação a ele, é um carcereiro, como é que esse homem prosperava em tudo que fazia? Como assim? Vamos lá. Já aconteceu, meu irmão, de você viver aquele momento ou aquela sensação de que está fazendo tudo certo, tudo certinho, tudo da forma correta e que no final das contas sai tudo errado? Fez certo, empenhou-se, dedicou-se, mas no final das contas deu errado. Isso significa que você é uma má pessoa? Ou que Deus rejeitou você? Evidentemente que não, meu irmão. É aí que você precisa ser confortado, é nessa área que você precisa ser confortado. Porque o mundo muitas vezes quer nos explicar, quer atribuir os nossos fracassos momentâneos ao fato de sermos pessoas boas ou não, merecedoras ou não. Só que as coisas não são bem assim. Nós estamos falando aqui sobre a tranquilidade do carcereiro em relação às coisas que José fazia, que ele confiava em José, sabia que tudo que José fazia era bem feito, ia bem porque Deus era com ele. Mas vamos lá. José foi lançado na prisão. E aí? E aí que Jesus estava lá com ele, que o Senhor estava lá com ele. Né? Um homem bom, honesto, confiante em Deus, apodrecendo numa prisão egípcia. Mas como assim? Por que Deus então não tirava José de lá? Por que eles não procuravam investigar o que realmente tinha acontecido, saber a verdade? Era tão injusto, né? Será que ninguém percebeu a injustiça que estava acontecendo ali em relação a José? Mas José não era bom? Por que José estava passando por isso? A verdade é que durante um tempo nada aconteceu realmente. Parecia que José estava esquecido, né? Mas o mais importante é que o Senhor era com José. O Senhor era com José. E a prisão fazia parte dos planos de Deus. Estar ali sendo um homem de confiança do carcereiro fazia parte dos planos de Deus. É isso que a gente tem que entender. Tem coisas que nos acontecem que não são legais, não são boas de se viver, né? Que podem gerar em nós uma certa ansiedade, uma certa angústia, não é? Uma certa decepção. Mas são coisas que fazem parte dos planos de Deus. Deus estava executando o seu plano quando José estava ali na prisão, né? Ele precisava que José ficasse numa prisão egípcia por um tempo. O que parecia ser, na verdade, tão ruim, na verdade era bom, porque fazia parte do plano perfeito de Deus. Quando está tudo dentro dos planos perfeitos de Deus, até o que parece ruim, na verdade, é bom. Até as coisas que nos acontecem que parecem que são muito ruins, fazem parte do plano. Então, meu querido, minha querida, se as coisas não estão caminhando bem, certifique-se de estar fazendo o que é certo. Porque a nossa parte é fazer o que é certo, porque Deus cumprirá as suas promessas. Coisas ruins podem nos acontecer e serem coisas que fazem parte dos planos de Deus. Portanto, continue fazendo o que é certo.
Mesmo que pareça ser injusto, mesmo que você não mereça, mesmo que você não entende por que não dá certo, por que não acontece, por que ninguém me vê, por que ninguém me enxerga, por que ninguém se lembra de mim, por que me deixaram aqui. Mas faz parte dos planos de Deus. Você está fazendo o que é certo, o que agrada ao Senhor. Então fique tranquilo. Gandra, é muito fácil você dizer para eu ficar tranquilo de longe. Você não sabe o que está acontecendo, você está falando para eu ficar tranquilo. É muito fácil. Falar é a parte mais fácil. Falar é a parte mais fácil. Confiar é a parte mais difícil. Mas isso vai depender da nossa fé. Temos fé para crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Temos fé para entender que, estando na prisão, sem nenhuma justificativa para isso, pode fazer parte dos planos de Deus. Então a gente consegue ficar tranquilo. Obedeça ao Senhor, permaneça próximo dele. Pare para observar Deus executando o seu plano perfeito. Tem coisas que acontecem agora que a gente não entende. Vai entender lá adiante. Como tem coisas que eu entendo hoje que aconteceram no passado. Por que aconteceram no passado? Sei que com você também é assim. Se você parar e pensar e analisar, você vai ver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus se cumprindo na sua vida, porque se você se manteve firme, você perseverou, passou por situações difíceis, injustas aos olhos humanos, mas faziam parte dos planos de Deus. Fica firme. Continue fazendo o que é certo. Mas eu faço certo. Ninguém vê, ninguém dá valor. Meu queridão, quem precisa ver, quem pode compensá-lo, quem pode honrá-lo pela sua honestidade, pela sua capacidade de se manter firme diante das mais terríveis adversidades, é o Senhor. E esse vê todas as coisas. Enfim, entenda que muitas vezes as adversidades, elas são, no final das contas, bênçãos disfarçadas. Não parece que é bênção não, mas é bênção. Então é mais ou menos isso, meu irmão. A gente está chegando aí ao fim de semana, nós estamos chegando ao fim de mais uma semana, e talvez as coisas tenham ficado tão complicadas nessa semana. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor, continue fazendo o que você precisa fazer, o que você deve fazer. E o que nós devemos fazer é justo, é correto, é honesto, é íntegro, é para Deus, e Ele vê todas as coisas. Então, José não era um homem mau porque passou por situações difíceis, como você também não é mau porque enfrenta situações difíceis. Faz parte. Faz parte. Não torne-se uma pessoa pior por causa das dificuldades. Não torne-se uma pessoa pior pela falta de reconhecimento. Continue fazendo o que agrada ao Senhor, porque no final das contas o que interessa é o nosso relacionamento com o Senhor. É a maneira como Ele nos vê, ou no palácio, ou na prisão. Seja o mesmo para a glória do Senhor. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia e te pedimos ao Senhor, fortaleça-nos nas nossas batalhas. Seja conosco, Pai, ajude-nos a permanecermos firmes no propósito, na vontade do Senhor. Ajude-nos a superar tais dificuldades. Nós confiamos em Ti, nós esperamos no Senhor. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe desanimar, não nos deixe viver de outra forma, que não ser a forma como agrada ao Senhor. Auxilie, Pai, em nome de Jesus. Dê força ao cansado, ânimo ao desanimado, alegria ao entristecido, fé ao desesperançoso, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.